Oi, divas e divas, tudo bem com vocês? Nós somos alunos do nono B e hoje vamos fazer uma representação em forma de podcast ou entrevista sobre o livro Confissões de uma Garota Excluída, Mal Amada e um pouco Dramático. E caso você não tenha lido o livro, ele retrata uma história adolescente de uma garota chamada TT, que por sinal é a minha personagem. Mas também a gente vai ter uma apresentação especial dos meus avós. Oi, bom dia! Então, eu gostaria de saber o que levava você a praticar o bullying. Por que você fazia isso? Eu pratiquei o bullying por diversos fatores, mas principalmente por conta que eu tinha inveja e era bastante insegura comigo mesma. E eu fiz isso principalmente com a TT, por conta que ela mal tinha chegado na escola, sabe? E ela já era popular. E eu fiquei tipo, nossa, ela é uma garota nova e ela já tem muita confiança em si. E é popular desse jeito, nem no início eu era assim. E olha que eu tô aqui faz anos, sabe? Eu entendi sim, mas eu fico feliz que você tenha melhorado e se arrependido do que fez. E espero que você tenha uma boa sorte. Oi, tudo bem? E aí, suave? Então, eu queria fazer algumas perguntas para você em relação ao bullying. Você já viu ou ouviu algum ato de bullying? Esse que você fez mesmo? Ah, já vi várias vezes, mas não foi muita coisa não, só chamar atenção, que era isso. Senhora Janira, oi, senhor Tércio. Oi, tudo bem? Tudo, e vocês? Bem, obrigada. Então, como foi lidar com a adolescência da TT? Muito difícil. Ela deu muito trabalho, ela não se arrumava, ela não ia para as festinhas, ela não tinha namoradinho, ela não fazia nada, só ficava trancada dentro de casa. Né, Tércio? Mas eu sempre confiei na minha neta. Graças a Deus. Hoje ela tem vários amigos, vai à festa, se arruma toda, tem até um paquerinha. Ela saiu do lixo pro luxo. Caraca, que bom! Que ótimo! Feliz. E como você lidou ou ajudou seus amigos em uma relação de bullying? Bom, alguns amigos meus já sofreram esse tipo de situação. E eu tomei a conclusão que terceiros não podem resolver. Por mais que a gente queira muito ajudar nossos amigos, a melhor forma é aconselhar. Se a pessoa não consegue crescer por si própria e parar de aceitar esse bullying, não há terceiros que possam ajudar. Ela precisa crescer como pessoa e entender que aquilo é errado e começar a não aceitar esse tipo de ação. E a coisa que eu mais digo é, quando você faz o bullying, isso diz muito mais sobre você e sobre a outra pessoa. Principalmente se ele é gratuito e, sem motivo. Então, acho que é muito de você identificar que a pessoa, talvez, ela não se sinta segura consigo mesma e ela precisa dessa necessidade de se sentir superior e não se sentir atacada ela. Então, eu acho que é assim a melhor forma que você pode aconselhar alguém. Só tirando o caso de violência, né? Porque violência é crime. Se alguém tentar encostar um dedo em você sem a sua autorização, polícia, entendeu? Aí já não é uma situação mais de conversar. Então, como foi passar por essas situações desagradáveis? Então, quando você passa pelo bullying, você sofre dois tipos de consequência. A primeira, você acaba se fortalecendo mais por ter passado por vários tipos de situações sozinha. E a segunda, você carrega um fardo com si mesma. E comigo não foi diferente, foi bem parecido. Eu passei por situações muito desagradáveis, onde eu era excluída, bem mal amada, considerada muito dramática, rejeitada e até usada. E, cara, mesmo que eu dissesse que eu não me importava, eu sabia que no fundo eu me sentia um pouco afetada assim. E teve um momento da minha vida que eu pensei que tudo iria se repetir. Quando, por motivos familiares, eu tive que me mudar para casa dos meus avós em Copacabana. Lá, vocês sabem como são mudanças. Escola nova, vida nova, pessoas novas, tudo novo.
E eu pensei que eu iria criar expectativas de conhecer gente nova, né? Mas na verdade eu estava bem errada. Além de eu conseguir fazer amizades, eu me reaproximei muito da minha família e eu fiz amigos. Eu mudei muito por causa deles. Eles me acolheram, me fizeram melhorar muito em alguns aspectos. Para uma menina que não depilava nem o buço, nem fazia sobrancelha, tinha medo de depilação, olha quem eu me tornei hoje em dia, né? E acho que eu sou muito grata a eles em relação a isso. Calma. Brasil, Polo Norte, China. Eu, a TT, fui convidada para uma festa. Sim, e não foram uma, foram muitas outras. Que a TT, a antiga TT do CC, agora beija? Como assim? Como assim eu não sou mais bebê? Na minha cabeça não entra. Mas acho que aos poucos essa ficha vai acabar caindo. E acho que essa foi uma grande lição que a vida me deu. E um recado que eu daria para as pessoas que estão passando pela situação que eu passei, busquem autenticidade e valorização própria, mesmo que esse mundo valorize e priorize a aparência. Não vai pelos outros, sabe? Então, pessoal, o que vocês pensaram sobre o livro? Cara, eu achei uma história legal, bem adaptada, assim. Só que eu acho que em alguns momentos, ela foi muito dramática, sem necessidade, sabe? E isso fazia ele sentir muita raiva. Eu colocava o livro, mas eu queria jogar o livro no chão. Dá uma vergonha alheia, mas eu acho que, tipo, alguns momentos tudo bem, porque ela é uma adolescente, ela tá se descobrindo e, tipo, assim como nós, né? A gente dramatiza. A gente faz merda. Sim, mas ela também, ela se auto-humilhava, na minha opinião. Porque ela falava, tipo, não é que ela só se abaixava, ela também demonstrava isso pros outros, sabe? Em vez de guardar pra si, ela... Tipo, tinha... Ela não deveria guardar assim, né? Ela leva à toa. Tirar esse sentimento. Um dos primeiros capítulos, ela fala cabelo pro menino e fala assim, é porque eu tenho muitos cabelos pelo corpo. Ela simplesmente falou que ela não depilava na frente de um menino. Foi nojento, foi essa parte. Essa parte foi muito nojenta. Mas também uma ânsia. E eu acho ela muito forçada também. Tipo, eu acho que ela... É, a maioria dela força. Você não vai gostar. Ela faz... A história é boa, mas o protagonista... Ela faz muita coisa, tipo, só pra dar conteúdo pro livro. Entendeu? E assim, no começo você realmente não gosta dela, mas graças aos amigos dela e os familiares, graças a Deus ela mudou isso. Ela começou a ser mais legal. Ela vai evoluindo conforme isso. Sim. Não, o Davi foi um anjinho com ela. O Davi é muito cavaleiro. Davi é muito gente boa. Eu acho que o Dudu é Mas uma eu versão também acho que adulta do Davi. Eu também. Só que eu acho que ele deveria ter mais protagonismo também. Eu também. Ele aparece pouco. Porque aparece é muito muito pouco sobre na a história. TT. E aí, tipo, os outros personagens têm uma personalidade muito legal e a gente também queria saber como é que era Nossa, as sim. outras A história de personagens, cada né? um. Exatamente, não a história totalmente, mas a gente queria conhecer melhor eles. Eu acho que ela não conseguiu usufruir muito dos outros personagens, além da principal. E É porque, tipo, um livro que tem tantos personagens assim, ele não tem muita... Por mais que eu fale que ela enche um pouquinho o saco, mas não tem muita página. Não, entendeu? eu achei... que se fosse pra aproveitar... Eu achei a história pequena. Se fosse e é muito pra fácil. aproveitar direito os personagens, que nem a gente queria, teria que colocar mais páginas ainda. Entendeu? Mas eu sinto que, tipo assim, tem alguns livros que, tipo, tem a dublagem sem ser da TT, tipo, colocar, tipo, a dublagem da Laís. Entendeu? Aí, tipo, coloca um capítulo só a dublagem da Laís. Sim. E isso daí já deixa a gente sentir a personalidade dela melhor. E não ia, tipo, fazer uma diferença, trocar uma página da TT e colocar uma da Laís. E, tipo, Sim. ia mostrar o lado de cada um, Então, entendeu? Ia mostrar o lado da Valentina também, mas se bem que teve um capítulo que falava teve um dela. pouquinho. Mas deveria ter mais. Por exemplo, deveria ter, eu achei legal a história, só que um capítulo ou dois explicando o lado de todo mundo. Sim. Sabe? Tipo, da hora. Eu acho Gente, e a família da TT? Nossa, bando de vacilão. Croto. muito chatos. Não, só o Insuportáveis. pai dela, o vô dela e o pai. O vô dela. O vô e o pai são os únicos que dá pra aceitar. Mas A mãe dela, mas as eu- duas mães, a avó e A a avó mãe. e a Gente, Mas que eu- vó mata um pintinho da neta. Eu sei por Então, quê. cara. Isso foi claramente passado de geração pra geração. Claramente a avó dela fazia isso com a mãe dela. Sim. E aí a avó dela E continuou a mãe fazendo dela com a não neta. tem- E a ela mãe só começou recriou. a fazer com a, Sabe uma com a coisa que eu filha. acho, Pior que gente? foi. A avó dela chamou ela, a mãe dela, a família, enfim,
pra morar lá só pra poder controlar elas, porque ela é muito controladora. Eu acho que ela é um pouco muito narcisista. É muito Não, pouco, não, ela é muito narcisista. As duas são muito narcisistas. Eu também acho. Mas é como o Theo falou, foi passado de geração Mas em eu geração. acho que a TT não vai ficar assim, não, porque ela parece ser muito boa. Ah, bom, esperamos. Então, eu acho que ela teve uma evolução muito melhor que a mãe dela, a avó dela. É verdade. Realmente considerando as pessoas que ela conheceu. E pelo que aconteceu com ela, exatamente. Ela já superou tudo e isso é bom no final. Então, E ela tem pessoas boas do lado dela. Isso que importa. Dos amigos, a amizade é muito Sim. boa. É isso, gente. Sim.